Olá, gente, boa noite. O podcast Voz em Debate tem a honra e o privilégio de receber hoje Dr. Geraldo. Dr. Geraldo Júnior. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre política, pesqueira, direito. Dr. Geraldo, uma honra receber o senhor aqui. E inicialmente eu quero agradecer a Deus por nos proporcionar mais um episódio do podcast Vozes em Debate. E agradecer também a minha equipe. Agradecer ao Dr. Geraldo Cristóvão dos Santos Júnior em aceitar o nosso convite para abrilhantar essa noite de segunda-feira. E aproveitar ao vivo e parabenizar a sua brilhante sustentação oral no TRE na última terça-feira. Com uma técnica apuradíssima e uma singularidade que lhe é peculiar. Então, meus parabéns e a noite de hoje promete. Vou iniciar aqui com um preâmbulozinho que é de praxe do nosso podcast. Vivemos numa sociedade em que todos querem vencer e ter sucesso. Dr. Geraldo, o problema é achar que isso vem rapidamente e sem esforço. Aí, enquanto eu preparava esse nosso encontro, eu até mostrei ao senhor antes de iniciarmos aqui, que eu estou lendo aquele A Cabeça de Campeão. Cabeça de Campeão é um livro que eu indico a todo mundo. E esse trecho que eu vou ler agora, isso repercute muito no que o senhor é dentro da advocacia. E é mais ou menos assim. Os gênios são pessoas que gostam de bater o mesmo prego. Disse Proust. Einstein, por sua vez, disse que não era mais inteligente do que ninguém, mas que ficava mais tempo em cima dos problemas. Dissecar, analisar, desfazer, refazer, experimentar, consolidar incessantemente. Buscar o gesto perfeito no treinamento. Essa é uma boa descrição dos campeões. Esses loucos que vão aonde os outros não vão, que atinge tal nível de compreensão e domínio de um esporte, no seu caso a sua profissão, a advocacia, que podem ver e sentir coisas invisíveis para os simples mortais. Por meio de suas pesquisas, 1 milímetro ou 1/100º de segundo assume uma dimensão real, uma realidade física, e eles os veem. Isso foi um trechozinho do livro Cabeça de Campeão. Eu achei muito próximo ao que você representa na advocacia e na sociedade pesqueirense. Por sair de um colégio estadual, chegar a SES e hoje representar a envergadura dentro da advocacia que o Dr. Geraldo representa. Iniciaremos da seguinte forma. O Dr. Geraldo Cristóvão dos Santos Júnior tem uma trajetória notável e é, sem dúvida, um nome de peso no direito eleitoral. Podia destacar desta forma como a voz firme da lei, a balança da ética, o advogado da balança. Vozes em debate se unem no ar para a ética e o saber celebrar. Uma luz em pesqueira, um brilho a nascer. Dr. Geraldo Cristóvão, o prazer de o ter. No ano 90, a vida a surgir, de pesqueira a jornada a seguir. Na escola Cacilda Almeida, o primeiro degrau. Para a SES em Caruaru, sem igual. O direito, a paixão, a missão a chamar. No eleitoral, seu nome afirmar. Pela EJE, TREPE, a especialização.
com respeito e ética, a sua condução. Na arena da lei, ele é o guia sutil, com voz calma e firme, um misto gentil. A balança do justo, seu norte e farol, conduta exemplar, do nascer ao sol. No público caminha, com passo seguro, assessora municípios, traçando o futuro. Na UVEP, a defesa do vereador. No plenário estadual, o consultor. Advogado que honra a nobre função, referência no voto, na nossa nação. Por Pernambuco inteiro, o seu saber irradia. Geraldo Cristóvão, a luz de cada dia. Que esta homenagem, sincera e real, abrace seu nome, no tempo e no astral, pois a singularidade de sua excelência é a mais pura e nobre voz da consciência. Com essa justa homenagem, iniciaremos aqui um papo com o doutor Geraldo Júnior, onde o senhor é celebrado, não apenas suportado. Aqui no Vozes em Debate, o senhor será sempre celebrado. Seja muito bem-vindo, doutor Geraldo Júnior, para uma noite memorável no podcast Vozes em Debate. Obrigado, Carlos. Eu não conhecia essa sua vertente artística, mas você já começou a entrevista me deixando sem palavras. Muito obrigado pela homenagem. Estou vendo que você tem um futuro poético muito grande. Eu queria agradecer o convite, a toda a sua equipe aqui do podcast Vozes em Debate, a todos que nos assistem pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. É um prazer estar neste programa, que é um programa que eu costumo dizer de comunicação positiva. Todo mundo que assiste o podcast em debate vai aprender alguma coisa. E eu sempre costumo até dizer o seguinte, sempre que eu vou para algum ambiente de trabalho, quando a gente precisa selecionar pessoas para ajudar, para trabalhar junto, eu sempre costumo fazer umas perguntas. Uma delas é, por exemplo, nada contra alguns programas, mas, por exemplo, eu sempre procuro saber se a pessoa está atualizada sobre o Big Brother Brasil. Aí o pessoal faz, mas aí responde, se sabe, se entende. Porque eu costumo dizer que o Big Brother Brasil é talvez o único programa da TV brasileira que ele não lhe acrescenta nada. Ele só vai ter ali intriga, fuxico, festa, cachorrada, alguma coisa nesse sentido, mas nada. Eu não gosto muito da Ana Maria Braga, do programa dela, mas se eu assistir o programa dela, eu aprendo a fazer um bolo. Mas o Big Brother não. O seu podcast aqui ele é um programa de conteúdo positivo, que agrega, e eu fico muito feliz de fazer parte da sua grade de programação. Quando você me fez o convite, eu não posso deixar de faltar. A data foi boa também para mim, porque eu vou tirar férias na próxima semana, então eu vou encerrar o ano de trabalho com um podcast Vozes em Debate, contribuindo, fazendo o possível para que a gente possa esclarecer as dúvidas, mas também engrandecer o conhecimento dos seus ouvintes, que eu tenho certeza que é um público muito seleto. Quem assiste o Vozes em Debate é porque gosta de conteúdo de qualidade. Muito obrigado pelo convite, Carlos, e é um prazer estar aqui. Maria, agora quem me deixou sem jeito foi suas palavras, mas Geraldo não podia ser diferente, né? Eu ressalto a honra e o privilégio de lhe ter aqui no nosso programa, abrilhantando não só essa noite, mas como todos os episódios do Voz em Debate. Uma honra recebê-lo, e a noite é toda sua. Eu só serei aqui um guia de Deus. E a gente tem que estar sempre junto de pessoas como você, que tem algo a contribuir muito com a sociedade. Você citou aí na sua brilhante homenagem a Einstein e outros pensadores, e serve também para todas as pessoas que nos assistem, para se inspirar. Você vê, Einstein era um estudante, uma pessoa que não tinha muita expectativa de vida profissional e se tornou um dos maiores gênios, assim como Leonardo da Vinci também, que era um filho bastardo de um tabelião, que aprendeu a escrever sozinho, que era um gênio, muitos acharam que era um louco. Eu acho que talvez seja o maior gênio da humanidade, porque era um cara fantástico. Mas não precisa ir tão longe. Quando você chega mais perto aqui, Luiz Gonzaga também não tinha, talvez, nenhuma expectativa de se tornar quem ele se tornou. O rei do Baião. Gonzaguinha também. Tantos Santana e tantos pernambucanos. E até aqui mesmo em Pesqueira nós temos muitas pessoas que cresceram na vida, que são exemplos para a sociedade. Você vê Adivonaldo, né, que era filho do seu Celestino Torres, trabalhando na Zefirino Galvão, se tornou um dos maiores empresários da cidade.
Otávio também nunca foi herdeiro. Otávio Doncha Alegre se tornou um grande empresário, uma pessoa que contribui para o desenvolvimento. Seu Airon também se tornou um grande empresário. Todo mundo que eu admiro começou de baixo. Exato. E chegou em cima, mas com muito esforço. Nem tudo cai do céu. Só quando você tem uma sorte de ganhar na Mega Sena. É verdade. Eu nunca ganhei, nem nunca tive essa sorte. Eu não ganho nem rifa. Mas eu invisto muito no trabalho, no conhecimento intelectual, porque eu acho que é o que leva a gente para cima. É verdade, é verdade. E vamos iniciar aqui o nosso papo exatamente com o advogado e o princípio. Ética, carreira, missão. Aí eu iniciar assim, a calma e a firmeza. Sua atuação é descrita pela notória calma, na voz e firmeza na posição. Como o senhor define esse equilíbrio em uma área tão carregada de emoções e pressão como o direito eleitoral? E qual a importância desse traço para a ética e a credibilidade de um advogado? Bom, Carlos, eu sempre fui um cara muito calmo. Até tanto que eu nunca dei trabalho nem quando era criança. Então, minha avó nunca me deu nem uma chinelada. Sempre fui muito calmo, muito tranquilo. Ela dizia que achava até que eu era surdo-mudo, porque eu não chorava nem no berço. Só descobriu que eu chorava quando passou uma vez um carro fazendo propaganda de Marcos Freire. Aí eu vi que eu tinha acordado, mas mesmo assim não chorava. Então, eu fui sempre muito, muito calmo, muito tranquilo, paciente. A gente tem que entender nos dias de hoje, brutalidade, estresse, raiva, não leva ninguém a canto nenhum. Exceto problema de saúde, né? É verdade. Agora, ninguém tá distante disso. Agora, uma coisa que eu acho que contribuiu muito para o meu crescimento, aqui em Pesqueira principalmente, é o convívio. Então, eu sempre convivi com pessoas mais velhas do que eu. E isso agregou muito em mim. Então, por exemplo, eu cresci desde pequeno brincando ali com os netos de seu Severino Melo, na rua Severino Galvão, Dona Carminha. E então, sempre ia para casa dele pessoas mais velhas. Porque Mário Paulo era dono do Hotel Acauã, tem Paulo Meira que ia para lá, Geraldo Pacote, enfim, muitos amigos deles. E eu acho que isso construiu muito a minha personalidade. Porque você anda com as pessoas e vai absorvendo muita coisa. Você absorve até o sotaque muitas vezes. Mas também o conhecimento, o gosto musical, você vai agregando muita coisa. E com eles eu, acho que fui aprendendo muita coisa. Quem conhece o seu Severino Melo lembra que ele era muito calmo, muito paciente, né? Aí eu acho que tem muita coisa que eu fui pegando da convivência com as pessoas ao redor e fui absorvendo isso. Eu acho que contribuiu bastante. E antes de fazer a faculdade de Direito, eu comecei fazendo vestibular. Fiz o primeiro, fiz para Economia, passei, mas não cursei. Fiz para Engenharia, também passei, não cursei. Fiz administração, cursei uns 6 meses, mais ou menos, não gostei. Porque o povo aqui dizia, faz esse, que esse dá dinheiro, esse é melhor. Aí depois eu vou fazer o que eu gosto. Pensei, acho que dá certo para Direito. Aí fiz o vestibular sem estudar muito. Aí eu nem esperava que passava, de repente chegou para mim alguém formando. Passou. Aí eu comecei a cursar. Mas sempre com todas as dificuldades que qualquer estudante tem. Então muita gente dizia, mas tu não vai conseguir concluir isso não, porque tu estás ainda mexe com política, mexe com uma coisa ou outra, não tem pouco tempo. E eu fui, na hora que dava, estudava e fui passando, fui dando certo. Depois chegou a fase da OAB, ainda no nono período eu fui fazer, ainda meio que escondido, porque eu estava um pouquinho de medo, não tinha muito tempo para estudar. Aí na primeira fase, eu fui ver o resultado e passei na primeira fase. Mas na segunda, eu disse, a segunda vai ser muito mais difícil, não vou passar, mas vou fazer em segredo. Quando eu fui fazer, depois chegou o resultado, passou. Então, eu sempre tive uma facilidade de absorver o conteúdo. Então, nunca precisei ficar trancado, estudando muito, não. Eu acho que a gente precisa saber qual é as nossas dificuldades, as nossas potencialidades para saber administrar isso. Perfeito. Mas o importante é a gente sempre se dedicar a aprender alguma coisa. Então, nunca parei, nem paro, nunca tirei assim uma férias de 30 dias. Quando não tenho muito o que fazer, eu vou estudar, eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou pesquisar. Então, eu passo o dia todo, eu estou trabalhando, eu estou assistindo a sessão do Tribunal de Contas pela TV, ou do TRE, ou até mesmo de Brasília. E eu já fazia isso até na juventude, quando eu saía do Cacilda, ia para casa, à tarde eu costumava assistir a TV Senado. Certo. Aí TV Cultura, então tudo isso é coisa que vai agregando conteúdo. E isso acho que ajudou a formar muito da minha personalidade. Graças a Deus que você escolheu a área do direito. Isso. Que é uma área que muitas vezes, às vezes o pessoal diz, direito não é muito bom porque tem advogado de esquina em esquina.
Mas eu discordo. Toda profissão vai ter muita gente. Mas para você crescer, você só precisa se dedicar. Então, hoje em dia, tem muito advogado se formando. Mas tem espaço para todo mundo. Não tem advogado que fique perpétuo, nem médico, nem nenhuma profissão hoje em dia. Professor, por exemplo. Tem muita gente que não quer mais fazer professor porque é muito concorrido. Eu acho das profissões melhores que tem. Às vezes eu gosto da aula nessa área de direito, na área de direito legislativo. E vejo que o pessoal gosta. É só você fazer o que você gosta. Se fizer filosofia e gostar de filosofia, você se destaca. Agora você tem que saber explorar isso. Se saber explorar isso de forma midiaticamente falando, mas também de trazer um conteúdo que agrade as pessoas. O pessoal fala muito como essa sustentação oral que teve recentemente no TRE, mas ali eu não estudei nada para fazer aquela sustentação oral. Eu já sabia do conteúdo porque eu fui o autor da petição. E também participei do processo eleitoral aqui em Pesqueira. Eu moro aqui, estava por aqui, vi tudo. Então, ali foi o coração falando. É diferente quando você tem que estudar, se trancar, falar tecnicamente, falar da jurisprudência. Então, ali foi falado de coração. Inclusive, ontem encontrei um colega um amigo que faz direito em Arco Verde, e ele disse: minha professora esse dia mostrou a tua apresentação lá na sala. Os pais já. Então, foi muito bom a aula de introdução ao direito. Mas o direito, eu acho que eu não me viria em outra carreira. Acho que é uma carreira que ainda tem muito a prosperar nas pessoas, em Pesqueira, no Pernambuco. Tem área para todo mundo, cada dia mais que isso se amplia. A questão é, você se identifica com o direito, tem várias vertentes dele, acha a sua vertente e se dedica a melhorar. Faz uma especialização, vá para a prática. Então, não tem área melhor do que a outra. Existe área pouco explorada. A área de direito digital, por exemplo, eu ainda acho uma área pouco explorada. Nem todo mundo, você não acha muito com facilidade um advogado especialista em direito digital. Mas é uma área que eu acho que está sendo pouco explorada. Muita gente, a área de direito ambiental também, acho que vai começar a trazer frutos. Então, cada um vai para a área que se identifica mais. Agora, tem que saber como jogar a tarrafa para pegar os peixes, né? Tem que agir de acordo com o mercado, não esperar que o mercado aja de acordo com você. Agir de acordo com o mercado e não que o mercado haja por você. Exato, porque eu conheço muita gente que diz: rapaz, eu gosto muito de direito eleitoral, eu estudo, já fiz pós, já fiz alguns cursos rápidos, mas não consigo entrar numa eleição, trabalhar. Muitas vezes você tem que saber vender aquele conteúdo, usar as redes. Hoje, se você não usar as redes sociais, você está morto praticamente em qualquer área. Também tem que saber o tipo de público que você vai lidar. Então, você vai trabalhar numa eleição municipal ou numa eleição estadual, são públicos bem diferentes. Tem que saber, e acima de tudo, eu acho que para direito eleitoral não existe como você prosperar se você não gostar de política, porque é conexo. Então, eu estava falando a semana passada com alguns colegas, e ele dizendo do estresse que foi a eleição de 2024, para ensinar a vereador o que é, o que não é fake news, a forma de fazer ou não uma promessa no palanque. E o pessoal não entendia, eu fazia errado, dava uma entrevista errada. Eu disse: mas isso aí, todo mundo vai passar por isso. É muito difícil você preparar um candidato que não tem afinidade. Tanto que hoje você vê no Congresso Nacional, muitas vezes, um debate muito medíocre, às vezes baixo, de pessoas querendo extrapolar a imunidade parlamentar, porque acham que eu vi na Constituição que eu tenho direito à liberdade de expressão. Mas tem um limite, e para você muitas vezes mostrar isso a uma pessoa que até então não estava acostumado, é muito difícil fazer essa mudança. É como, por exemplo, nos dias de hoje os trapalhões não seriam permitidos. Se tanto você ligar o Viva da Globoplay, quando vai passar os trapalhões, já passa antes uma mensagem informando que o conteúdo é de acordo com a época que foi gravado, uma coisa nesse sentido. Porque às vezes chega ali, um dos trapalhões brinca com o Mussum, chama ele de negão, ele diz: negão é teu passado. Exatamente. E hoje não seria politicamente correto um programa nesse sentido. Assim como outros, como a TV Pirata, o Toma Lá da Cá, que foram sucesso no seu tempo, o Sai de Baixo. Então mudou muita coisa lá para cá. Até alguma coisa do chicanismo, né? Até algum tipo do chicanismo. Então a gente tem que estar sempre mudando. E no direito não é diferente. Então, quem é que vai ficar para trás daqui para frente? Quem, por exemplo, não entrar na era da inteligência artificial. Então, muitos escritórios em Recife agora estão fazendo cursos para seus associados, seus colaboradores aprenderem a lidar com isso. Não é algo fácil. Eu mesmo ainda estou sofrendo bastante, mas eu lembro que quando começou a digitalizar os processos, acho que foi em 2016, 2017,
Muito advogado dizia, eu só gosto de pegar processo. Físico. De ler, de marcar, de botar ali uma anotação. Não gosto desse negócio virtual. Aí veio a pandemia. Aí, pronto, quem não se acostumou, teve que se acostumar a pulso ou então ficar para trás. E teve muita gente que ficou para trás. Inclusive a OAB na época criou até um programa de assistência aos advogados, com cesta básica, com alguns apoios, porque nem todo mundo estava pronto para a pandemia, porque o pessoal não estava naquela prática. Agora, eu acho que ela forçou todo mundo a entrar na era digital. E agora vai ter todo mundo ser forçado a entrar na era da inteligência artificial. E muita gente está errando. Então, por exemplo, eu conheço alguns advogados que já foram multados por fazer petição só no chat GPT e a jurisprudência, por exemplo, ser totalmente diferente do conteúdo, do mérito do processo, do objeto. E o juiz vê isso, então revisar, ter muito cuidado com isso é importante. Mas quem não entrou na era das redes sociais ficou para trás, quem não entrou na era da digitalização ficou para trás, e agora é a era da inteligência artificial. E ter muito cuidado com a inteligência artificial, né, Geraldo? Porque é uma coisa nova, né? E que as pessoas estão se aprofundando muitas vezes de forma equivocada, né? Exatamente. Mas é algo que ajuda bastante. Sem dúvida. Geraldo, a referência no eleitoral. Ser uma referência no direito eleitoral do país é uma grande responsabilidade. Qual foi o caso ou o desafio teórico que o fez mudar a chave e perceber o peso de sua atuação na soberania popular e na lisura do processo democrático? Carlos, uma boa pergunta, viu? Eu acho que o que fez a pessoa virar a chave foi as eleições de 2020 aqui em Pesqueira. Foi um caso muito polêmico, acho que todo mundo lembra. Foi parar até em Brasília, que envolvia a cassação do prefeito eleito na época, que é o atual também, que foi o Cacique Marcos. Aquele processo ele foi muito, muito, digamos assim, moroso, custoso, trabalhoso, digamos assim. E a gente tinha uma equipe de advogados, e ali eu via a necessidade de como melhorar no direito eleitoral, vendo que ele é muito dinâmico, vendo que tinha tese dos dois lados. E eu sempre achei que a tese da gente sempre teve mais lógica, mas eu vi que tudo é a forma de como você vai construir o direito. Porque o direito eleitoral é muito, digamos assim, genérico, se eu posso dizer. Então, às vezes, um processo pode ter 3, 4 teses diferentes, de defesa, de ataque. E para você ter uma tese que realmente convence o magistrado que a sua é a correta, você tem que entender primeiro de política, de como se deu. Porque, por exemplo, no caso de 2020, era uma acusação de inegibilidade por crime de incêndio. Mas tem sido oriundo de um processo antigo, um processo que envolvia questão indígena também. E tudo isso dentro de um processo da cidade do interior do estado. E que teve repercussão nacional, saiu em grandes jornais, saiu na mídia nacional. E ali eu vi, acho que foi ali que virou a chave. E felizmente ou infelizmente, eu não sei, mas terminou chegando em 2024 e o mesmo agente do mesmo prefeito da época tornou-se a ser novamente investigado no AGE sobre novamente abuso no AGE. AGE é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. No de 2020 tinha sido impugnação ao registro de candidatura. Nesse agora é um tipo de processo, mas no final vão ter a mesma finalidade, que é a cassação do diploma e designação de novas eleições. Mas são processos distintos, porém o mesmo acusado, e muitas vezes cabe teses diferentes. Mas felizmente em 2020 a tese do nosso grupo foi a vencedora. Tudo se caminha para novamente. Eu tenho muita fé que vai dar certo, porque nós já tivemos parecer do Ministério Público da primeira instância, na segunda, sentença aqui em Pesqueira, voto do relator já favorável também em Recife. Então, tudo está caminhando para mostrar que a nossa tese está mais correta. Então, e isso nos ajuda a ter mais afinidade com o direito eleitoral. Segura aí que a gente vai entrar nessa questão daqui a pouco. Eu fiz aqui a próxima, o caso Pesqueira e a dinâmica do processo político. Vamos entrar nela agora. Antes disso, meu querido irmão e nobre doutor Geraldo Júnior, tudo isso aqui só é possível porque a gente tem os nossos colaboradores, aqueles que acreditam no nosso trabalho. Entre eles aqui nós temos o Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade e região. Campos Supermercados,
A maneira certa de economizar. Rua Barão de Vila Bela, 207. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Estamos localizados na Praça Jurandir de Brito, número 36, Centro, Pesqueira, Pernambuco. Unopar Anhanguera, Polo Pesqueira, Colégio Sensg, funcionando no mesmo espaço. 2 polos de educação no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Talentos Estofados, o melhor estofados da sua cidade e região. Fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. Daqui a pouco tem mais, viu, gente? Dos nossos colaboradores aqui. Dr. Geraldo Júnior, o caso Pesqueira e a dinâmica do processo político. O TRE e a cassação. O TRE e a cassação. No último dia 7/10, o senhor esteve na pauta do TRE Pernambuco, defendendo a cassação do atual prefeito de Pesqueira. Qual é o cerne jurídico da representação? E adentrando no mérito que não corre em segredo de justiça. Aí aqui eu finalizo com mais uma pergunta. Qual é o prejuízo, se há, se não há, a democracia que se busca reparar com este tipo de ação? Muito bem, acho que talvez seja a pergunta que muita gente está aqui no chat do YouTube querendo saber. Então, veja, esse julgamento que está no TRE, julgamento de certa forma polêmico, se você vê na TV TRE, geralmente as sessões lá que estão salvas no TRE tem 700, 800 mil visualizações. No dia do julgamento, à noite já estava em 11 mil, só o da gente aqui de Pesqueira. Porque tornou-se um caso polêmico, foi anunciado em alguns blogs, alguns jornais do estado que iriam iniciar esse julgamento. E é bom lembrar a população que é um julgamento um pouco difícil de ser compreendido, porque ele é, digamos, tem 2 teses, mas vou tentar de uma forma não muito jurídica, de explicar de forma mais digamos, coloquial, mais simples, sem usar os termos, para que os nossos ouvintes possam entender. Muita gente às vezes coloca, mas não foi uma promessa? Uma pessoa pode fazer uma promessa, não pode? Promessa pode, todo mundo faz. E é natural que no processo eleitoral um candidato faça uma promessa. O que ocorre é o seguinte, que eu não posso fazer uma promessa e ser, de certa forma, privilegiado, beneficiado pelo Estado, pelo governo, a realização daquela promessa. E foi o que eu tentei mostrar lá no TRE, na sustentação oral, até iniciei aos desembargadores. Vossas Excelências estão diante de um verdadeiro caso de estelionato eleitoral. Porque, veja, no dia 29 de setembro, o candidato a prefeito, Cacique Marcos, subiu no palanque em Mutuca. Aqui, quem é de Pesqueira que sabe que Mutuca é um dos colégios eleitorais maiores do município. E fez uma promessa, dizendo, de certa forma, estão dizendo que eu sou mentiroso, mas o asfalto de Baixa Grande vai sair essa semana. Essa foi a promessa. Ocorre que na fase de contestação, a fase de contestação é a primeira defesa, digamos assim, aqui ainda na primeira instância. E nessa fase começaram a dizer, não, o vídeo, a promessa não é fidedigna, foi uma conversa, foi jogada em um grupo de WhatsApp, não tem perícia, algo nesse sentido, foi questionada a legitimidade do vídeo. Mas na fase de recurso, já foi confirmado no próprio recurso. A promessa ocorreu dia 29. Tanto que o Ministério Público, no parecer, lá do Procurador Regional, destacou, não tem mais controvérsia sobre o fato. Já está todo mundo dizendo que teve o fato. O relator também no seu voto disse, olha, não há mais controvérsia contra o fato, até porque teve advogado da sustentação oral que destacou, houve a promessa, mas a promessa foi para pouca gente, não foi muito divulgada, foi para um grupo restrito de apoiadores. Porém, a promessa foi feita em Mutuca, no palanque que estava ao lado do senador Humberto Costa, Monza Salles, que se eu não me engano é assessor do Ministério de Relações Institucionais do governo federal. Então ninguém leva 2 autoridades federais para ver pouca gente, poucos correligionários. E o próprio relator na defesa disse que a minha assessoria foi olhar as redes sociais do candidato a prefeito e verificou que foi feita uma publicação demonstrando que tinha muita gente, que tinha uma grande carreata, então tinha muita gente. A promessa foi feita para muita gente, porque o asfalto de Baixa Grande não beneficia só Baixa Grande. Todo mundo que vem de Mutuca vem por Baixa Grande, pela Avenida Paulo VI, se eu não me engano ali.
e é obrigatório, ou vem de helicóptero ou vai por ali. Então foi feita a promessa para um grupo que iria ser diretamente beneficiado pela obra. Lembrando que essa promessa foi feita uma semana antes da eleição, e aí todo mundo fazia, não vai sair. Porque como é que a gente está vendo os portais de transparência, não tem nenhuma licitação publicada do asfalto Baixa Grande. Então passou-se a semana. Mas ele não disse na promessa que seria naquela semana? E aí naquela semana, no último dia, no sábado, que antecede a eleição, Pesqueira foi surpreendida com as máquinas entrando pela cidade, pela Avenida Heraldo Gueiros, a do Alberto Sobral, vindo até o cruzamento aqui da Casa de Saúde, onde tem ali o Ministério Público, né, o cruzamento do União. E iniciou-se as obras. E aí teve candidato a vereador do lado do candidato do prefeito, do Republicanos, que foi fazer vídeo, agradecer por aquele vídeo, e começou-se aquela repercussão. Como é que começa uma obra sem licitação dessa forma? E aí vem um outro problema, que eles também alegam na defesa, que seria o seguinte: não sei quem fez essa obra. Não sei quem fez, não foi a prefeitura, não foi... Mas como é que alguém chega aqui na cidade, começa a quebrar as calçamentos, fazer asfalto com as máquinas na rua, máquina pesada, e ninguém sabe? Eu até brinquei na sustentação oral, o pessoal mandou para mim, que gostaram quando eu fiz. Como é que ninguém fez uma obra lá e ninguém sabe, ninguém viu? É a obra Conceição, feita de Calvin Peixoto, ninguém sabe, ninguém viu. Então, é impossível alguém chegar numa cidade e começar uma obra de grande porte, como pavimentação asfáltica, do nada. E, aliás, é a obrigação do município. A lei orgânica prevê, nos artigos, se não me engano, 68 e 69, o dever do município é autorizar as obras em logradouros públicos. E você vê, por exemplo, Garanhuns, a governadora queria fazer o festival de inverno e o prefeito disse, não, quem vai fazer é o município. Quem ganhou essa quebra de braço? O prefeito. Porque quem gere o município é o prefeito. Então, na hora que eu digo, não sei quem fez, acho que foi o Estado, está, às vezes, brincando com a inteligência alheia. Até o desembargador, o relator, usou até um termo semelhante a esse, nesse sentido. Ninguém começa uma obra do nada. No domingo, essas obras são paralisadas. E são paralisadas em um ponto bastante estratégico, que foi em frente à Escola Irmã Zélia de Nicásio e à Escola de Referência José de Almeida Maciel, que são talvez os dois principais colégios daquele bairro, e que muita gente, tanto de Baixa Grande como do Prado, como aqui da Serrinha, vem votar nesses dois colégios. E nesses dois colégios, além de ficar parado ali na frente, eu acho que a lei tem mais de 5 mil eleitores inscritos nos dois colégios juntos. Então, você veja, uma promessa uma semana antes feita para o distrito de Mutuca, o maior colégio eleitoral da zona rural. Depois as obras começam e essas máquinas ficam paralisadas na frente de dois grandes colégios também. Veja o impacto, todo durante das 8 até as 5 horas da tarde, centenas, milhares de pessoas indo votar, saindo do colégio e vendo aquelas máquinas ali. Rapaz, é uma obra de impacto, que é uma obra muito importante e vai ser concluída. Termina a eleição, o resultado foi o que se deu, uma vitória apertadíssima, né? Aproximadamente, se não me engano, 2,4%, 800 e poucos votos. Mas no outro dia, todo mundo, bom, cadê o asfalto? Vai continuar? Não. Foram simplesmente embora. E até hoje, há mais de um ano após, continua lá uma via com asfalto e uma via descendo no paralelepípedo, que eu acho que é a mais pura comprovação de ineficiência de um governo. Alguém chegou na cidade, começou uma obra e até hoje a prefeitura não responsabilizou essa pessoa. Porque você sabe que se foi, por exemplo, se foi a Codevasf, notifique-se de que termina a obra que você começou, ou então repare o dano que você causou. Nada é feito, porque a gestão não funciona. Então, todo mundo que começa, se você começar a fazer uma reforma aqui na sua casa, a prefeitura vai vir aqui notificar, e quem é, cadê o engenheiro, cadê a placa, cadê o alvará, cadê a taxa da obra? Eles vão vir. Como é que não faz isso no asfalto? A Codevasf se posicionou de alguma forma, já que ela foi citada e aí, nesse processo. Foi quando começou os investigados a alegar que não sabia quem fez, acho que foi o governo do estado, porque não é do município. Aí o promotor entendeu por bem solicitar ao juiz que fosse feita uma diligência junto ao DR para saber que foi o governo do estado que fez essa obra. E o DR informou que o município, no dia 29 de agosto, um mês antes da promessa, havia solicitado autorização para fazer essa obra em parceria com a Codevasf. E anexou o ofício. O que prova ao município. Como é que tu vem, o ex-prefeito, o prefeito que vence as eleições, diz, eu não sei quem fez, acho que foi o governo do estado, se tu um mês antes pediu permissão para fazer essa obra, essa mesma obra.
Então, já poderia ter dito antes, isso aí já demonstra, do meu ponto de vista, até uma má-fé. Porque acho que talvez não esperava que alguém fosse solicitar ao DER as informações. Passou-se isso, o Ministério Público deu seu parecer favorável, o juiz sentenciou e agora o processo segue no TRE. A segunda fase da sua pergunta era sobre o impacto disso para a democracia, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: democracia não é apenas vencer a eleição. Democracia também é vencer a eleição dentro das regras do jogo. Perfeito. Você pode ganhar a Copa do Mundo, mas você não pode ganhar a Copa do Mundo pegando a bola por baixo do braço e jogando no gol adversário. E nem jogando dopado. Nem quebrando a perna do adversário. A gente tem regras a serem cumpridas. Todo processo eleitoral tem regras. E esse é o problema. O abuso do poder econômico e o abuso do poder político caracteriza quando você utiliza de meios indevidos para obter a vitória. E a gente sabe que essa promessa causou um impacto. Porque foi muito noticiado. Até hoje, eu ando em Baixa Grande, ando em Mutuca, ando pela cidade. E depois desse julgamento, no início do julgamento, aí é que as pessoas estão parando na rua para dizer que realmente aquilo impactou. Eu conheço gente que votou por causa daquela obra. E então a gente vê o impacto. E eu acho que até eles percebem esse impacto. Até o assunto da cidade. Eu até acho que o correto seria assim: olha, se é para respeitar o processo democrático, vamos deixar que ter logo novas eleições e deixar que o povo escolha um prefeito legítimo. Porque o que é mais severo para a democracia é um governo ilegítimo. Veja lá como está aquela situação da Venezuela, que agora a oposicionista ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Porque não se respeitou o processo. Eu ganhei a eleição, ganhou o Nicolás Maduro. Mas não foi dentro das regras do jogo. Não foi dentro da regra do processo eleitoral. E aqui em Pesqueira também não foi. E o processo está bem municiado de provas. E é necessário que a cidade retorne às urnas para garantir que um governo legítimo possa governar, possa ter uma estabilidade política e cumprir aquelas promessas que são assumidas em praça pública. E, por exemplo, essa questão do asfalto, até hoje não se tem expectativa de retornar ou não, e o povo do Baixa Grande está esperando o asfalto até hoje. Então, quer dizer que aquele discurso, estão dizendo que eu sou mentiroso, eu acho agora que sim, porque já está há mais de ano da promessa e até agora a obra não foi concluída. A prova que ela foi uma promessa eleitoreira é exatamente isso, ela ter se paralisado. Não tinha contrato, não tinha licitação, chegou, despertou a esperança das pessoas e foi embora. E até você tem um exemplo disso lá em Recife, que para mim é o mais puro caso de coronelismo. Quantas vezes a gente não ouve história das eleições do Nordeste, onde os chamados coronéis começam a obra do posto de saúde, a obra de um calçamento, encosta as pedras, encosta a manilha, para despertar uma esperança no povo, para obter voto, mas no dia depois das eleições a população saqueia aquele material porque está lá encostado, não tem mais ninguém para fazer, ou as obras são abandonadas. E quantas obras abandonadas nós não temos no Brasil e no Nordeste principalmente? Então isso é um problema para a democracia. Enganar as pessoas é o maior problema. Estelionato eleitoral, do meu ponto de vista, é um crime que nós devemos combater. Nós fazemos o direito eleitoral para garantir lisura nas eleições. A gente só pode prometer o que é lícito, o que pode ser feito. Eu posso prometer que, se eu for candidato, eu sendo candidato, eu posso prometer um benefício para a sociedade, uma melhoria na questão de saúde ou de educação. O que eu não posso é dizer que vou fazer uma obra e o Estado, no caso o governo, começar a construir aquela obra. Eu até dei um exemplo no dia. Olha, o recado que esse tribunal vai passar para a sociedade pernambucana é o mais importante de todos. Por isso que ele está sendo tão assistido. Porque se o prefeito ganhar o processo, ano que vem é possível que a governadora anuncie na semana da eleição que vai fazer a duplicação da BR-232. Perfeito. E no sábado da eleição, aqui em Belo Jardim, em São Caetano, encostar caminhões, caçamba, homens trabalhando, para, eita, rapaz, ela vai fazer mesmo a duplicação. E essa população daqui todinha que é beneficiada sentisse prestigiado, ver a esperança dessa BR tão prometida se sair do papel. E chega no domingo, para as obras, na segunda essas obras são abandonadas. Como é que fica o semblante do cidadão? Enganado, porque não tinha uma legalidade daquela obra, foi apenas para despertar um sentimento falso na população de credibilidade. E foi o que aconteceu em Pesqueira. Em Pesqueira. Doutor Geraldo, o senhor falou aí na sua explanação, por sinal muito bem didática e objetiva, o senhor falou de respeitar as regras do jogo, certo? E o senhor falou também da licitação.
que não houve licitação para essa obra. Se eu estiver enganado, o senhor Isso. me corrija. Mesmo se houvesse a licitação, vamos lá, houve a licitação, era possível iniciar uma obra na véspera da eleição? Sim. A ausência da licitação talvez seja o principal objeto. Há alguns outros municípios que houve processos semelhantes, mas existia o processo licitatório, existia a contratação organizada. O Estado, o município, ele não para no período eleitoral, ele continua funcionando. Certo. Então, o cronograma de obras do município funciona, o plano anual de contratações deve ser cumprido. Isso não tem problema. Há os impedimentos, por exemplo, inauguração de obra, o candidato não pode comparecer naquele período eleitoral, o que a gente chama de condutas vedadas aos agentes públicos. São diversas. Mas no caso de execução de obras, continua normalmente. Perfeito. A ausência, até o relator citou essa situação, que se tivesse a contratação, nós não estaríamos nem aqui, porque a obra faria parte do cronograma. Ocorre que está claramente demonstrado que foi feito um favorecimento para um grupo político vencer as eleições. Essa pergunta eu recebi hoje à tarde, de uma pessoa que me ligou e disse: Carlos, quando o Geraldo tocar na questão da licitação, me tira essa dúvida. Eu digo: tirarei. Está tirada a dúvida, minha amiga Geraldo. E a participação aqui nos meios sociais realmente está aqui bombando, viu? De Jair Ferreira, boa noite a todos. Washington, uma carreira linda, continue sempre assim. Aí o Washington, Wellington Cordeiro, parabéns. Ferreira 9855, grande advogado, está de parabéns. Aline Leite, boa noite, merecedor dessa linda homenagem. Obrigado, Aline. Falou tudo sobre o Big Brother, eu acho que foi isso que ele quis falar. Realmente não acrescenta nada. Juraci Salles, Juraci, meu amigo, está antenado aqui também na nossa explanação. Naldo Paz, aí tem o respeito. Boa noite, meu amigo Naldo Paz, aí tem o respeito. Nosso ex-vereador aí, retorne à vida política, né? Exatamente. Gabriela Freitas, essa daqui eu não conheço não. Boa noite, meu amigo Carlos, bonita trajetória sua e do meu irmão, Geraldo Júnior. O Gabi é de família, viu? Essa inteligência, esse respeito e esse carinho é de família, é uma marca da família de vocês. Gabi, muito obrigado por estar aqui antenado com a gente. Dian Carlos, parabéns, Carlos, top demais. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, Dian. Bel de Ipanema, boa noite, Carlos Galvão. Você acertou em cheio. Geraldo Cristóvão Júnior, um homem sábio. Realmente, Bel, concordo com você. Deixa eu ver aqui, Aline Leite. Nós, moradores de Pesqueira, somos gratos ao doutor Geraldo por estar sempre ao lado do único homem que, abaixo de Deus, pode salvar nossa cidade, que está tão sofrida, mas tudo na hora e do relógio de Deus. Maria Goretti, boa noite, Carlos Galvão e doutor Geraldo Cristóvão, boa noite, minha querida. Maria Leite Sobral, boa noite, Geraldo, você é top. Carlos, eu acho que aqui no chat, o pessoal fez aqui alguns comentários só para ajudar a desdobrar esse negócio. Certo. Algumas pessoas aqui comentando sobre algumas obras, algumas promessas. Eu acho que o impacto desse processo, pois não, ele foi tão forte na sociedade pesqueirense, porque o povo está muito cansado de promessa vazia. Certo. E aqui, acho que o Wellington Cordeiro, alguns aqui que estão nos ouvindo ao vivo, fizeram algumas perguntas, como por exemplo, nas eleições suplementares de 2022, chegou um momento que os candidatos na época, eles chegaram a fazer uma promessa lá no Pátio da Feira, dizendo que o dinheiro já está em conta, já está licitado para fazer a reforma do Pátio da Feira. Isso em 2022. 2022. Depois da eleição suplementar. Isso. E depois veio dizer, não, o dinheiro voltou porque aquele dinheiro não podia ser usado para isso. Como é que eu digo que o dinheiro está na conta e já está licitado? E
para poder pelo menos mostrar, olha, teve aqui o processo, foi publicado. Nem isso mostra, porque realmente não foi licitado. Se o recurso não poderia ser usado para aquilo, não poderia ter licitado. Mas a fala foi essa. Já está em conta, já foi licitado. E até hoje o Pátio da Feira, que merece uma reforma realmente, nunca foi feito. E fora isso, tem tantas obras, como por exemplo o Empório Pesqueira, que fica nas margens da BR-232, próximo ao Corpo Bombeiros, que foi uma ação de muita luta, eu reconheço, do saudoso Eduardo Maciel, que brigou muito por aquilo, vai para Recife, volta atrás de recursos, de projeto, e começou-se a fazer, está lá montada a estrutura, mas nunca foi concluído. Você vai no camelódromo ali da Rua Barão, que é um antigo açougue público, começou-se a obra, foi licitado, iniciou, está lá parado da mesma forma. Iniciou-se esse ano com o atual prefeito, que iria fazer a Via Parque, ali nas margens do Além do Trem, que é uma obra importante, oriunda da ideia do brilhante professor Bruno, do IF, que ele já defendia isso quando foi candidato a vereador. Sim. Infelizmente não conseguiu ser eleito, mas seria um ótimo quadro para a Câmara. Sim, sem sombra de dúvida. E começou esse ano, está lá até hoje. Cadê a Via Parque? Fizeram uns vídeos com topógrafo lá fazendo alguns estudos. Teve a representante do governo federal que veio, vamos investir. Até hoje não sai nada. Então o que sai desse governo é só promessa de limpar uma rua, de pintar um calçamento, alguma coisa muito paliativa, que é o de praxe, trocar uma lâmpada, mas as obras efetivas importantes para o desenvolvimento do município estão paradas. Agora mesmo estão reformando a Praça Dom José Lopes. Mas há quanto tempo está parado, por exemplo, o Sicre Rosa, que o telhado caiu e o recurso dessa praça poderia ser investido lá, porque ali tinha geração de renda, de emprego, que lá funcionava diversos estabelecimentos comerciais, de restaurantes, de consultório e tudo mais. Ele está lá parado há quanto tempo aquilo dali? E o prédio se acabando. Tinha um museu do doce lá, que é um museu muito bom. Aí você tira as pessoas dali do Sicre, aluga uma sala para elas, no prédio próximo, tendo despesa mensal com isso, mas não termina a reforma do telhado. Às vezes eu acho que há uma inversão de prioridade do governo. Porque a Praça Dom José Lopes, da forma que era antes, não estava atrapalhando ninguém. Mas o teto do Sicre atrapalha a vida de muita gente, que dependia daquele estabelecimento para trabalhar. Então, eu acho que essas promessas que os políticos vêm fazendo, vêm ganhando eleição, prometendo aquilo que não cumpre, que não consegue cumprir, é que está deixando esse sentimento nas pessoas mais forte de revolta. Porque está na hora de a gente começar a prometer e cumprir. O que foi que eu prometi? Está aqui meu programa de governo. Vamos olhar o programa de governo, ver se está sendo cumprido. O que foi feito, basicamente, do final do ano passado para cá, foi uma reforma administrativa que nós denunciamos ao Tribunal de Contas do Estado, que a auditoria identificou, se não me engano, um aumento nos cargos comissionados de 119%, ou seja, mais do que o dobro. Isso significa o quê? Que o cacique Marcos, ele tem mais do que o dobro dos cargos que o prefeito Baldo Mimoso tinha. Cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração, com direito, inclusive, a verba de representação, que pode chegar até mais de 100% do valor do salário. Então, um cargo de salário mínimo pode parar, digamos, em R$3.000. Claro, tem uma tabela lá que define quais são os percentuais de cada cargo, mas são mais do que o dobro do que o governo passado tinha. E a auditoria identificou que o governo passado não chegou nem a preencher todos os cargos comissionados, o que mostra que a estrutura que existia anterior já era suficiente para atender a demanda de pesqueira. Mas foi criado diversas secretarias executivas, ampliou-se a despesa com o pessoal e nós defendemos que essa ampliação foi feita de forma irregular e o relatório da equipe de auditoria do Tribunal de Contas confirmou essa nossa tese. Nós alegamos que a verba de representação de natureza indenizatória também é indevida e o relatório, o parecer, também saiu nesse sentido, da equipe técnica, porque pode haver a verba de representação, desde que ela entre ao cálculo da despesa de pessoal. Então, isso é uma maquiagem da despesa do pessoal que faz com que o município gaste menos com previdência. Então, um servidor desse que fica a vida trabalhando, quando for se aposentar, vai se aposentar com bem pouquinho, porque a verba de representação ela não leva em consideração a previdência ou o imposto de renda. Então, o que esse governo trouxe de mais serviços, digamos assim, até agora, do meu ponto de vista, foi a criação de cargo comissionado. E para beneficiar aliado político, que muitas vezes tem gente que é assessor de políticas públicas, mas está fazendo uma função que não tem nada a ver com aquilo, que nós já identificamos muito disso. Então a gente vem fazendo algumas denúncias, a oposição vem mostrando o que está de errado, e acho que o que tornou esse processo tão polêmico foi exatamente isso. Olha, tem a possibilidade das promessas vazias pararem de existir aqui. Porque se continuar assim, as pessoas sabem que alguém vai denunciar, que o Geraldo vai estar ali de olho para fazer a denúncia, para que haja uma sanção da justiça
Nesse caso, do assalto Baixa Grande, seria a cassação do diploma e novas eleições. No caso dessas outras ações, outras promessas que estão sendo feitas, seria as ações judiciais. Inclusive, esse ano já houve até o afastamento do prefeito, 30 dias, numa operação que houve do GAECO, né, alegando a questão de chefiar uma organização que mexia com licitações públicas, que é uma acusação gravíssima, que ele nunca chegou a público para explicar ao povo pesqueiro, apenas com o discurso: estou sendo perseguido. Ah, se estiver sendo perseguido, chega para o povo e diga: olha, estão me atribuindo isso e eu nunca fiz isso. Prova, só dizer. Eu até acho que tem gente naquele processo, inocente, que está levando a culpa por quem realmente deve. E eu acho que essas pessoas vão poder até ser inocentadas, espero que seja. E os culpados, os verdadeiros culpados, sejam penalizados. Mas quem está sendo acusado de chefe é só uma pessoa. A pessoa tem que ser responsabilizada, porque essa forma como está se gerindo no município é muito prejudicial. Vou dar um exemplo, talvez vai me entender melhor. Em 2022, teve uma licitação, inclusive na época, o deputado federal Silvio Costa Filho teve no portal assinando ordem de serviço para calçamento de várias ruas no portal. Foi o processo tomada de preço 01 de 2022. Teve o calçamento de dezenas de ruas, acho que umas 14 ruas. E fui verificar cada uma delas, porque dentro do processo tem lá o projeto básico com o nome de cada uma das ruas. Foram quase todas calçadas, realmente. Porém, lá tem mais duas ruas. Uma delas, o Largo do Presídio e a rua lateral ao presídio. Trabalhando no presídio sabe muito bem que não tem calçamento ali, está na terra. Mas você vai no portal de transparência da prefeitura, está pago 100% dessa obra. Então alguma coisa está errada. Porque se está pago é para ter calçamento ali, na frente do presídio e na rua lateral do presídio. E essa licitação também está lá nesse conjunto de processos licitatórios que foram investigados pelo GAECO, entre outras tantas. Esse problema é que, tipo, o dinheiro sai da prefeitura, não chega a ser realizada uma obra, impacta diretamente na vida do cidadão. Em julho de 2021, por exemplo, o município gastou R$ 50 mil com a reforma do telhado da escola de Baixa Grande, a Clarice Valença. Aí, nesse mesmo mês, gastou outros R$ 50 mil, R$ 50 mil redondo, com a manutenção do telhado da escola lá da Vila Nápoles, a escola Santo Antônio. Como é que duas escolas diferentes e a reforma do telhado bate exatamente o mesmo valor, R$ 50 mil redondo? Não muda uma ripa, um caiba de uma escola para outra? Porém, quando você vai também no portal de transparência, dois pedreiros, pessoas físicas, receberam um valor para fazer reparos na escola de Baixa Grande e outro valor para fazer reparo na escola da Vila Nápoles. Em julho de 2021, provas sobre essas provas para as autoridades competentes e ainda se dependendo de investigação, de apuração, mas nós identificamos que existe muito desperdício de dinheiro da prefeitura e está melhorando a vida do cidadão. Como pouca gente quer fiscalizar isso, muitas vezes isso era uma questão de medo, intimidação, talvez muito vai para frente. O problema é que as pessoas perderam o medo, graças a Deus, viram que a justiça começou a funcionar, a dar uma resposta. Começou a dar resposta à população, com investigação, com afastamento, tanto na questão eleitoral como na questão administrativa, que contas. Já tivemos contas rejeitadas de algumas com implicação de... Teve um procedimento da educação sobre a questão de previdência, de repasse da previdência da educação para o Instituto próprio de Previdência. Vai resultar, talvez, uma ação de improbidade, se for o caso, do Ministério Público assim entender. E a gente vem acompanhando bastante. E essas obras que estão sendo anunciadas, nós estamos vendo isso também com uma tela. É positiva essas obras, a gente acha que deve haver, mas a gente está fiscalizando. Então, por exemplo, vai sair, tem a questão do asfalto. Agora estão anunciando que vão asfaltar dezenas de ruas. Graças a Deus que faça isso, está precisando muito. Ali a Rua do Recife está aparecendo a lua, de tanto buraco. Dentro da cidade e a periferia também da cidade precisa dessas obras. E na Codevasf, e até o ministro do Portos e Aeroportos anunciou que também conseguiu emendas nesse sentido, que obras seriam realizadas pela Codevasf. Mas nós conseguimos um documento da Codevasf informando que no dia 20 de agosto ela recebeu 9 milhões e 80 mil reais, se não me engano, para
fazer pavimentação. Uma parte desse dinheiro seria destinada à pesqueira, mas informaram que o município não havia ainda informado quais as ruas iriam ser calçadas. Então, do outro lado, o município lançou uma licitação, acho que foi faz alguns... ela foi, acho que, aberta agora em outubro, dia 6, eu acho, não lembro exatamente a data, mas também para fazer pavimentação asfáltica. Aí vai ser em várias ruas. A rua Antônio Rosa ali, que é aquela do Eucalipto, acho que a Zeferino Galvão, a 13 de Maio, tem várias ruas, a Pio 12 também, quem precisa. E a gente vai fiscalizar isso. Quando a gente fiscalizar, não é impedir o funcionamento, não. A gente quer dizer à população de Pesqueira que esse asfalto vai sair porque nós estamos em cima cobrando. Cobrando tanto da Codevasso, já encaminharam a documentação informando tudo que eu estou dizendo aqui, como estamos acompanhando de perto essas obras de asfalto aqui na cidade que vão ser feitas pela prefeitura, salvo engano, com recursos próprios. Então, por exemplo, o asfalto tem que ter um diâmetro de 5 a 7 centímetros. A gente sabe que tem muitas vezes fica metade disso. Nós vamos fiscalizar, vamos ter uma equipe de engenharia que vai analisar essa situação, a questão da sinalização, das placas, das faixas de pedestre, tudo que está no orçamento, container, banheiro químico, se for ter, nós vamos estar fiscalizando rua por rua, para averiguar se foi gasto, vão ser emitidos os boletins de medição, alguém vai atestar isso, e é muito importante que as pessoas que atestem essas obras tenham muito cuidado para atestar realmente o que foi pago, se realmente existiu. Porque a gente vai estar cobrando e fiscalizando que o recurso público de Pesqueira, por uma vez por todas, pare de ser desperdiçado, começar a chegar na população. Porque se ele não for desperdiçado, ele alcança muito mais gente. E assim a gente espera que seja feito essas obras para o povo parar de sentir esse sentimento de abandono, de enganação, de estelionato eleitoral. Então as obras vão chegar, nós vamos fazer nosso papel de fiscalização, que é o da oposição mesmo, e esperamos que as pessoas possam nos ajudar com isso também, para melhorar a imagem do Pesqueira. Porque eu fico muito triste, muitas vezes, em andar o estado todo, e as pessoas só falando mal de Pesqueira, porque Pesqueira está nas páginas policiais. Nós precisamos tirar isso. Só tira isso quando o governo começar a dar uma resposta mais ética sobre as denúncias. Denúncia não é ruim para o governo, não. É muito bom o governo ter uma posição ativa. Ele aprende a trabalhar melhor. Governo que só tem aliados que falam o que eles querem ouvir, muitas vezes não presta atenção nos erros e começa a errar demais. Agora nós estamos bem de olho, nós vamos analisar a execução de tudo. Desde coisas pequenas, como a gente percebeu, eu achei muito errado, do meu ponto de vista. No carnaval, a prefeitura locar 23 câmeras para ficarem em ruas específicas durante o carnaval. É uma ação, de certa forma, interessante, mas locar por 7 dias, gastando, se não me engano, R$ 23.000, é muito melhor ter contratado 23 seguranças e ajudar os pais de família a ter um salário mínimo em 7 dias de carnaval, para estar fazendo vigilância nessas ruas. Então, eu acho que investimentos desnecessários é uma marca desse governo, desperdiçar o recurso público. A gente veio falar muito agora na questão de segurança pública da cidade. Eu andei esses dias em Papagaio, muita gente falando da questão de roubo de moto, de violência, aqui na minha cidade vi muito isso. Aí, muitas vezes, o município quer jogar essa bomba para o Estado, responsabilidade do Estado, segurança pública. Mas o município pode fazer alguma coisa? Pode. O município tem uma guarda municipal pequena. Já era para ter feito um concurso público para dobrar ou triplicar o número de guardas municipais, ou até mais. Se não me engano, só tem 5, 6, eu acho, guardas municipais. Pesqueira comportaria mais de 30. E só tem, acho que se eu não me engano, um Jeep, uma viatura. Era para ter motos, outros veículos, uma caminhonete para fazer a patrulha rural. Acho que um distrito como Papagaio, que é um distrito distante, era para ter um posto avançado dessa guarda municipal. Porque às vezes tem uma briga de bar, tem uma briga de vizinho, de talvez uma questão de Maria da Penha. É lá a guarda municipal próximo, não tem que esperar a polícia militar se deslocar até lá para depois voltar. Eu acho que seria muito mais proveitoso gasto com segurança pública no ambiente municipal. Também tem a questão dos conselhos municipais, tem um conselho municipal de combate às drogas, que acho que foi em 2014, foi criado, mas eu acho que nem existe mais, ou não tem funcionalidade, entre outras situações que são contato do município com a população. A população sabe quais são as dificuldades das suas áreas, e o município tem que ouvir para saber como vai implementar as políticas públicas, seja com segurança, seja com vigilância eletrônica, que há muitos anos vem se prometendo que vão colocar vigilância eletrônica nessa cidade, nas entradas, nas escolas, nos bancos, e não se tem isso. E é um investimento, do meu ponto de vista, que não é caro. Muitos municípios fazem isso.
Agora os municípios maiores já estão armando a guarda municipal, que também acho importante. Então ajuda a reduzir a violência. E Pesqueira eu acho que vive esse momento muito triste, porque a política pública não está chegando diretamente impactando a vida da população de forma positiva, mas porque não está se ouvindo. É o que eu mais vejo, não está tendo contato com a população. Eu mesmo, eu acho que a população, em vez da reforma da Praça Dom José Lopes, iria preferir a reforma do telhado do SICRE, estou dando um exemplo, ou outras obras também de relevante importância para o município, como a Via Parque, já foi anunciado, prometido e até hoje nada. Não sei até se deve ter algum impedimento jurídico, mas a Caruaru fez a Via Parque ali nas margens da linha férrea, deu certo, até hoje foi uma marca do governo de Raquel Lira enquanto prefeita. Então acho que a Pesqueira poderia priorizar aquilo que é mais importante e deixar essas obras eleitoreiras que não chegam a ser concluídas, como as que eu citei aqui anteriormente, e ser a prioridade do governo. Ele vai terminar esse governo terminando e a marca dele será só promessas não concluídas. Foi o governo que prometeu e não entregou. Muito bem, Geraldo. Geraldo, aproveitando aqui a audiência que está maciça, inscreva no canal, né? Inscreva aí no canal, ó. O Geraldo já tá inscrito, né, do Geraldo? Já sim. Dessa força aí. Aqui tem Geração. Geraldo Júnior, um exemplo de pesqueirense, um que sabe fazer. Representa bem nossa sociedade em lutar por Jesus lhe dê muita força nessa batalha pelo bem de Pesqueira. Josenildo, parabéns. Hilda Paz, boa noite. Rinaldo Rodrigues, acho que é isso, Rodrigues, grande profissional. Ele, boa noite. Verônica Vasconcelos, boa noite. Homem tem meu respeito. Gabriela Pinho, eu acho que é isso. Parabéns. Évio Paz, parabéns. Roseane Carvalho Brito, o Geraldo é muito competente. Realmente. Augusto Ferreira, boa noite. Ao Valdemir Oliveira, boa noite. Tudo bom, meu irmão Valdemir? Hilda Paz, mais que nítido, enganou o povo pesqueirense. Wellington Cordeiro, enganou e continua enganando. Bel de Ipanema, já fez aniversário até da obra. Antônio Carvalho Barros, vai continuar enganando. E assim diante. Daqui a pouco tem mais participação. Geraldo, gente, continue participando. Geraldo, a inelegibilidade e a duração do processo. Processo político de Pesqueira, uma possível cassação e a subsequente declaração de elegibilidade gera grande instabilidade. Uma perspectiva jurídica. Qual é o paradoxo da lentidão da justiça eleitoral, se existe, em casos que exigem celeridade devido ao impacto na gestão? Como isso afeta a legitimidade do mandato? Bom, Carlos, a questão da celeridade da justiça, pode lembrar que a justiça eleitoral, eu acho que ela seja uma das mais céleres que a Mais gente tem. céleres, né? Bem melhor do que a justiça comum. Às vezes a gente não entende, porque o processo, que a princípio um leigo considera simples, porque já compreende, por que é que demora tanto? O processo, seu trâmite, cabe seus recursos, tem seu procedimento, tem seus prazos. O processo eleitoral, ele é um pouco mais simples, mas ele tem que ser respeitado, é importante que ele seja. Eu acho que tem que se esgotar todas as fases dele para se garantir que foi feita exatamente a justiça. Até porque nós vamos, na conclusão de um processo desse, como você mesmo disse, vai deixar uma pessoa inelegível por 8 anos. Seria o candidato beneficiado e o prefeito da época. E essa inelegibilidade, quando deixa a pessoa inelegível 8 anos, afeta a vida da pessoa. E para isso é importante que lhe seja garantido todas as formas de defesa, todos os recursos possíveis, que a sua tese seja analisada, para que não haja nulidade no processo, para garantir que a sua inelegibilidade seja justa. E não vejo isso assim como um impacto negativo na
Não, muito pelo contrário, eu vejo isso como um impacto positivo. Positivo. Porque quando uma pessoa abusa economicamente ou politicamente no processo eleitoral, ela tem que ser afastada vamos dizer, um castigo. Afasta daqui para você aprender a lição. Para quando você retornar, sabe que não pode mais fazer isso. Infelizmente, eles não aprenderam em 2020, vão ter que aprender agora em 2024, e a regra vai ficar afastado das eleições, o grupo político terá apresentar um candidato, mas eles já vão sabendo que se tiver o apoio do mundo da estrutura, porque o outro lado não usa. A paridade de armas tem que existir no processo eleitoral. Há aí um boato, falhou, que essa cassação vai gerar um impacto administrativo, vai dificultar as articulações, vai atrapalhar os processos licitatórios. Isso é mentira. Porque, veja, as contratações que existem com a prefeitura não é no CPF do prefeito, é CNPJ do município de Pesqueira. Perfeito. Então, quem assumir o município vai optar por dar continuidade às articulações? Não. As articulações não vêm para um determinado grupo político, vêm para um município, também vem para a cidade. E a oposição, em alguns momentos, já conseguiu articular benefícios para o município. Como, por exemplo, o grupo do nosso amigo Paulo Campos e Zé Maria Campos já conseguiu, com o André Ferreira, acho que no início do mandato dele, uma emenda para a saúde, se não me engano, de R$500 mil. Cleiton Mendonça conseguiu com o pastor Eurico uma emenda de, acho que é mais de R$1 milhão, se não me engano. Então, e esse dinheiro não vem para a pessoa que indicou, que articulou. Vem para o município. Para a população, para ser revertido para a população. Então, todas as articulações que, porventura, estejam sendo feitas, porque está no governo, que é bom que seja feita e bem feita, o prefeito, que for legitimamente eleito, vai poder dar continuidade ao que for bom. Então, não há necessidade de se causar espanto na população, assombrar o povo com isso, não. Novas eleições, no meu ponto de vista, é o remédio que a cidade precisa para respirar. Vai ter um governo legitimamente eleito pelo povo, dentro do nosso processo, que é um processo organizado, e vai governar, vai fazer uma transição, vai ver o que tem encaminhado, em andamento, vai poder dar seguimento. Não tem para que espanto. Pronto, essa pergunta. Colega advogado. Carlos, anota aí. Executa essa pergunta geral. Pronto, meu amigo. Fiz aqui, eu acho que a resposta foi bem didática, como todas as outras. Geraldo, vamos lá. Pesqueira pós-cassação. Caso a decisão do TRE seja desfavorável ao atual gestor, quais são os cenários eleitorais imediatos que se abrem para o município de Pesqueira? Processo de sucessão ou a nova eleição é automática ou ainda há etapas processuais, como embargos ou recursos ao TSE, que mantém o quadro em suspense? Bom, não existe alguns recursos, como embargos, que podem ser. E essa pergunta é importante porque também algumas pessoas ontem, acho que umas 3 pessoas ontem na rua, me fizeram. E após o julgamento, no outro dia já é marcada a eleição. Não é assim tão rápido, é um trâmite. Então, tem que ver se vão manejar, interpor alguns recursos, como você bem falou, os embargos de declaração, que podem ser apresentados. Isso vai, digamos, procrastinar um pouco a marcação da eleição, que também deverá ser feita através de uma resolução aprovada pelo plenário do TRE, onde vai dizer os novos prazos, onde vai dizer o dia das eleições, assim como foi no outro, no processo das eleições de 2020. Então não foi algo tão rápido, tão imediato assim. Mas ele não é também muito demorado, não. Eu acho que em poucos meses está concluído. Minha previsão é que esse ano a gente resolva esse processo. Ano que vem já seja possível o TRE marcar essas novas eleições e o povo de Pesqueira retorna às urnas soberanamente com o intuito de eleger o seu prefeito de forma democrática. Mas a gente tem que lembrar que, tipo, num processo tem um trâmite, depois tem convenções, aí tem campanha, tem eleição, tudo isso demora um pouco, mas o povo de Pesqueira está acostumado porque teve eleição suplementar em 2022, né? Então acho que já está mais ou menos na cabeça do povo ainda, não está tão distante. O povo sabe que não é logo imediato após o julgamento que já marca. Mas eu espero que até o lado adversário, digamos assim, tenha a consciência de que se for para as ruas, se andar nas ruas, é que a população tem um sentimento de mudança, novas eleições,
E que essa promessa do asfalto de Baixa Grande, que iniciou e parou e foi abandonada, causou uma tristeza na população. E que as pessoas estão se sentindo enganadas, porque eu não vivo numa bolha, eu tenho amigos dos dois lados. Eu nunca arrumei intrigado político, graças a Deus. Então, eu ouço gente dos dois lados que diz, realmente impactou nas eleições, eu acho que foi algo que direcionou alguns votos. Então, vamos permitir que a população corrija esse erro, faça novas eleições, e que o povo escolha democraticamente um prefeito, para que seja construída a partir daí digamos assim, uma pacificação do processo eleitoral, para acabar certas intrigas, briga de rede social. Foi um processo eleitoral um pouco acirrado, e não é tão acirrado assim, gera também alguma intriga, uma coisa ou outra. Eu acho que a salvação para o povo pesqueiro passa por novas eleições. É o único caminho que a gente reconstrói o processo democrático, as pessoas vão entender, pronto, agora realmente tem um prefeito legitimamente eleito, eu aceito a derrota, quem ganhou aceita o resultado também, por aí a gente começa a dividir em oposição e situação, cada um no seu quadrado, e trabalhando dentro das suas possibilidades por uma pesqueira melhor. Geraldo, iniciou a votação, não é isso? Ela está suspensa porque foi pedido vista. Isso, e é bom lembrar que pedido de vista é algo normal. Certo. E algumas pessoas perguntam, mas por que Então. pediu vista? Por que não sei o quê? É um processo muito complexo. Não é uma pessoa pegar assim um processo de várias páginas e começar a olhar e vai entender. Então, você vê que o voto do relator foi um voto tenso, bem feito, mostrou que analisou todas as alegações da defesa, da acusação, a sentença, o parecer do Ministério Público, ele mostrou tudo, foi levado em consideração todos os lados na conclusão do relatório. Processo complexo, polêmico também de certa forma, gerou uma grande repercussão, natural, e um ou outro desembargador ainda fica com alguma dúvida sobre aquilo ali, porque começa a falar ali, mas houve uma promessa, não é normal que tenha uma promessa, mas eu expliquei até isso na sustentação oral. Promessa pode. Agora, eu posso prometer e usar a força do Estado a me beneficiar de forma antecipada, sem processo licitatório necessário para isso, apenas para garantir que a população saiba que realmente a minha promessa será cumprida, quando eu estou com a fama de mentiroso na cidade. Então esse é o choque. Tenho certeza que quando retornar ao julgamento, o tribunal ainda está com a cadeira, digamos, vaga, esperando. Faltado só tinha 6 desembargadores. Aí o pessoal perguntando, mas não eram 7? São 7 cadeiras, mas a gente está aguardando a presidência da República indicar o ocupante da 7ª. Mas o processo iniciou com os 6, pode ser votado com os 6. E a gente, eu não sei, não posso precisar quando é que vai ser retornada a pauta, porque isso é uma questão do desembargador de devolver o processo. Mas tem processo, por exemplo, que foi pedido vista, caso, por exemplo, de São José do Egito, está tendo uma AGE sobre cota de gênero, vista dia 9 de setembro, até agora não retornou o processo. Acho que nós teremos sessão 1, mas se não me engano, o desembargador vai estar viajando e eu acho que não vai entrar em pauta ainda. Porém, acho que em novembro já está mais próximo de retornado. Eu espero que possamos julgar ele o mais breve possível. Pelo que eu andei, eu senti que a população está muito ansiosa por isso. Quando eu andei esses dias aqui em Pesqueira, eu vi muita gente questionando. Demora muito, tem um prazo? Exatamente. O prazo do regimento é 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. Mas nem sempre esse prazo, ele não é um prazo, digamos assim, formal, que gera algum impacto, é automático, após os 20 dias voltar para a pauta. Não é assim. Então, depois que o ator, aliás, o desembargador devolver as vistas, aí a presidência vai ver o momento adequado para encaixar na pauta. Muito bem explicado, Geraldo. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelos nossos colaboradores. Nós temos aqui Daniel Filmei, que é a produção de Hollywood bem pertinho de você. Doutor Eduardo Galvão, que está sintonizado aqui com a gente em Caruaru. Cadu Galvão está sintonizado lá na Austrália, está assistindo a gente aqui ao vivo. Nós temos também participação de Gracinha em Santos, e as 2 irmãs em Recife, minha sobrinha em Recife também. É um podcast internacional, né? É um podcast internacional, tá vendo aqui a que envergadura ele está chegando. Aí, doutor Eduardo Galvão, cirurgião dentista, competência e compromisso com a saúde bucal.
Grapel, pontualidade e responsabilidade, localizado na rua Vigário Espinosa, número 112, Rio de An. Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Farmácia Tradição, tradição em cuidar de você. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, farmacêutica esteta que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Devlin Torres. Daqui a pouco tem mais. Eu esqueci um dos meus colaboradores. E aqui a participação continua. Cileide Leite. Boa noite a todos. Esse podcast está top. Muito obrigado, dona Cileide. O mototaxista. Mototaxista aqui, Léo. Eu acho que é isso. Sim, os mototaxistas estão ao Léo. Muito bem, minha esposa. Obrigado por aqui me corrigir ao vivo. Mas veja, essa é outra questão importante. Eu já fui mototaxista com muito orgulho e eu defendo essa categoria que eu sei o sofrimento dela. E ele aqui colocou: mototaxistas estão ao Léo. Hilda, foi Hilda. O Geraldo vai dar uma palhinha sobre isso também, né, Geraldo? Felizmente, muito barulho, pouquíssima ação. Fábio Carvalho, Geraldo, excelente profissionais. Excelente profissional. Fábio, advogado também. Gente fina. A Fábio é gente cara. Boa noite. Genésio dos Santos, é isso. Ana Paula Freire, boa noite, doutor Geraldo Cristóvão. Tudo de bom. Leide, doutor Geraldo, muito competente, Deus o abençoe. O Elton, Hospital Doutor Lito Paraíba, era bem mais proveitoso, acho que é isso. E que essa praça, ele complementa aqui, acha que foi gasto lá na praça, de gasto no Hospital Doutor Lito Paraíba. Leide Siqueira, Geraldo Orgulho Pesqueirense, a sua defesa vai sim ser cassado. O Elton, fala para o doutor Geraldo que, na verdade, o asfalto que foi feito em Baixa Grande, o asfalto ali, uma correção para depois colocar. É assim que foi feito em outras cidades. Na verdade, eu acho que é isso que ele quer dizer. Em outras cidades foi feito, teve a devida cassação. Eu acho que é isso que está falando. E a obra da praça, quem vê resultado, Maria José Pinheiro, boa noite a todos. Este está os mototáxis. Deu para entender aí essa. Essa questão que o Hilda destacou com relação aos mototáxis, como você mesmo sabe, que já foi mototaxista, é uma categoria que merece uma atenção especial aqui em Pesqueira. Recentemente a Câmara de Vereadores até se debruçou sobre um projeto para garantir uma coberta para muitas dessas mototáxis, que às vezes fica a mototáxi ali na calçada ou no meio fio, no sol, aí você precisa da mototáxi, vai sentar na mototáxi quente, ou fica ali na chuva, fica toda molhada. E às vezes esses estabelecimentos não têm um canto apropriado para guardar e nem para proteger o próprio mototaxista. Fica num banco na calçada, no sol. Então, era um projeto, eu acho, importante. Felizmente, o prefeito vetou. Os vereadores tentaram reverter o veto, mas não obtiveram êxito, infelizmente. Agora, eu acho que não é só isso uma demanda boa para os mototaxistas. Eu acho que o prefeito de Pesqueira precisa entrar sabendo que é uma categoria importante, que não mexe só com o transporte de pessoas, mas também de mercadorias. São muitos, eu acho que deve ter centenas de mototáxis no município todo. Eu acho que deveria ter uma política específica para eles. Por exemplo, acho que em 2014, no governo do Dr. Evandro, Henrique da Nordestina queria criar, acho que era a Agência de Desenvolvimento, que, no meu ponto de vista, é fundamental para a Pesqueira. Infelizmente, por divergências políticas da época, não me lembro direito, mas não foi para frente.
Mas essa ideia de Henrique era, para mim, acho que inovadora, já existia em alguns outros municípios, era para ter. Então, tipo, você tem uma agência de desenvolvimento em Pesqueira, poderia, através dela, criar uma linha de crédito pequena para os mototáxis. Seria para quê? Para comprar um capacete melhor, para trocar a sua moto por uma mais nova, para fazer alguma melhoria no ponto da mototáxi, para muitas vezes garantir um serviço de melhor qualidade. E aí o serviço de melhor qualidade atrai mais clientes. Você poderia muitas vezes, nessa categoria do mototáxi, criar uma regulamentação que baixe, isente de alguns impostos. Por exemplo, alvará de funcionamento. O mototáxi já faz uma corrida barata demais. A gasolina está alta. Né? Pagar alvará, pagar outras taxas, você deveria incentivar essas pessoas. Manutenção da... A manutenção da motocicleta que também é alta. Então, o município era para fornecer, no meu ponto de vista, capacete, colete, fiscalizar quem está irregular, porque às vezes o mototáxi que está regular, que trabalha direitinho, aí vem uma mototáxi, se instala num canto que vai captar de forma irregular os seus clientes, lhe prejudicando. Então tem aquele que está trabalhando certinho, que tem os seus antecedentes criminais ali limpos, corretos, em dia, e deveria estar prestando um bom serviço, não está sendo bem assistido. Então poderia ter para ele uma linha de crédito, poderia fornecer a ele o colete, equipamento de segurança, poderia dar isenção de imposto para essa categoria, para garantir que eles permaneçam no mercado. Porque se eles começarem a sair e ir embora da cidade, vai se prejudicando com isso também. Assim como também teve um projeto circulando na Câmara, que foi de autoria do vereador Biar, que foi sobre a questão das feiras. E acho que não sei se ele soube explicar direito ou não entender direito a vertente do projeto. Então, ele queria, pelo que eu entendi, é que fosse permitido alguns feirantes se instalar em outros locais que não fosse somente a fábrica peixe. Como, por exemplo, ali na Robarão, ao lado do açougue, teve um tempo que tinha ali uma feirinha. Não precisava a pessoa sair lá para a feira da peixe para comprar alguma coisa. E essa iniciativa existe em alguns outros municípios. Por exemplo, Garanhuns, se não me engano, na quinta e na sexta-feira, numa daquelas ruas ali transversais à Rui Barbosa, que é a principal de Garanhuns, tem uma feira. Então, mas aí fica ali aquela rua interditada. E as pessoas que estão ali na Rui Barbosa, em vez de ir para Santo Antônio, vai ali na Rui Barbosa e faz sua feira. Eu acho que aqui em Pesqueira poderia fazer essas feiras também ali na Vila Nápoles, na Central, lá em Pedra Redonda, talvez, em dias sempre diferentes, para descentralizar um pouco, para alcançar os bairros, para alcançar as comunidades mais distantes, até mesmo os distritos. Eu acho que se faz isso ouvindo a população. Qual foi o erro no ponto de vista do município com relação aos mototáxis? Era para chamar todo mundo, o pessoal sempre satisfeito com o quê? Todo mundo ia dizer, então vamos ver como é que a gente melhora? O que a gente pode fazer? Só se resolve o problema da população ouvindo as pessoas. Então tem que se ouvir os feirantes, tem que se ouvir os mototáxis, tem que se ouvir todas as categorias para melhorar a qualidade do serviço. Ali no Shopping Rosa, por exemplo, além de defender que houvesse realmente a reforma, eu acho que ali caberia até um coworking em parceria com a OAB, que tem muito advogado recém-formado, que tem juramento há pouco tempo, e o coworking em alguns municípios está sendo muito importante, porque é um local para quem não tem, por exemplo, o escritório já definido, pode lá atender seu cliente, pode fazer uma reunião, pode fazer uma reunião online por ali, num local bem equipado pela OAB, e o município, se der ceder o espaço, seria algo útil, categoria dos advogados também. Então tem muita coisa que eu acho que é simples, que poderia ser feito e não é feito. E eu vejo tanta coisa fácil em outros municípios. Por exemplo, em Riacho das Almas tem uma sala do empreendedor muito bem equipada que oferece serviços a diversos profissionais que já existe há muitos anos. Então eu fui lá uma vez no governo de Mota, tinha lá o centro de vocação tecnológica. Era pequeno, mas tinha lá 15 máquinas de costura, onde ia o pessoal aprender a fazer lá algum serviço de corte e costura. Tinha ao lado uma sala de aula e ali a parte prática. E Riacho das Almas fica perto de Caruaru e Toritama, que é um polo de confecção. Então, ajuda a fomentar a economia. Aqui também precisa de algo nesse sentido. Eu acho que muitas vezes o setor profissional de pesquisa se sente meio abandonado. E não há um investimento na qualificação profissional contínua dessas pessoas. E acho que o município ele peca nisso, quando não consegue se conectar com a ansiedade da população. E na eleição promete um bocado de coisa, mas não consegue finalizar, não consegue achar. E passa o ano todinho só fazendo obras paliativas. Troca uma lâmpada, tapa um buraco aqui e acolá. Isso é o digamos, normal
Nós precisamos de um governo que olhe para frente, entenda que tem que fazer com que o Pesqueira volte a ter protagonismo regional, atraindo empresas, qualificando a população, melhorando a prestação de serviços de transporte público, seja de ônibus, seja de mototáxi, seja de táxi também, e garantindo que a população tenha serviços de qualidade, seja no Pátio da Feira, seja no Sicre, na Rua Barão. Nós precisamos requalificar diversas áreas do município, mas isso começa ouvindo as pessoas, ouvindo o CDL, a associação comercial, ouvindo categorias de formas separadas, a planejar a cidade de forma a garantir que o pesqueirense se sinta bem em morar aqui. Mas ainda temos aqui um minutinho da Daniel. E daqui a pouco Giovana vem para encerrar aqui. Mas, Geraldo, eu queria continuar aqui com os colaboradores. FACETEP, torne seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. Confia Conte, a contabilidade que você pode confiar. Rua Dom Adalberto de Freitas, 94, por trás das Americanas. Doutora Roberta Freitas, psicóloga infantil, neuropsicóloga, sócia do Centro Médico Saúde e Bem-Estar, localizado aqui na Avenida Ezora Araújo. Casa da Feijoada, melhor feijoada da cidade e região, com um tempero inconfundível. Já foi lá, Geraldo, na Casa da Feijoada. Alex Brito e Fábio e mais seus filhos, Ian, Riquelme e a esposa Roberta. Um abração aí para a melhor feijoada de Pernambuco e região. Temos também aqui a MF, Metal Forte Serralharia, a manutenção de máquinas industriais, instalações de motores. Oferecemos material de qualidade, preço que cabe em seu orçamento. Organização Cleito, Avenida Joaquim Nabuco, número 26, Pesqueira, Pitanga. Temos aqui também o nosso amigo Juraci Salles, taxista, conforto e segurança. É só ligar a qualquer hora da noite para qualquer parte do país. Nós temos aqui também João da Bomboniere, o homem que faz a diferença em vários setores da nossa cidade. Ponte da Graça. Muito bem, João, continue sendo empreendedor, um futuro lá na frente. Oi, gente, esses aqui são os nossos colaboradores, Geraldo. Inclusive, no Ponte da Graça, aproveitando você citou aí, João vem fazendo um bom trabalho ali no Monte da Graça. Sim. Eu tive agora recentemente lá, domingo. Cresceu bastante. É um ponto turístico que a cidade ainda preserva, mas não é graças ao poder público, é graças a, talvez, a esperança e a garra de João, que arrecada recursos, faz uma campanha, que faz alguma coisa. Domingo agora mesmo estava com dificuldade de o padre vir para a Pesqueira, ele foi em Arco Verde, trouxe o padre, se esforça, vai no carro dele mesmo. Então, ele é quem carrega aquilo nas costas. Infelizmente, se ele tivesse um apoio do poder público, aquilo ali teria bem melhor, estaria atraindo qualidade ainda melhor do que já é hoje. Ele tem feito muito com tão pouco. Mas, graças a Deus, ele conta com o apoio de muito fiel, de muito católico. Acredita na devoção de Nossa Senhora. O santuário de Simbres está uma promessa de ser reformado. Mas agora também a gente tem que lembrar que o Cruzeiro também é nosso, aqui é da cidade de Pesqueira. Sim. Precisa também ali garantir uma movimentação, precisa que é um instrumento de evangelização, de fé. E João sozinho carregando aquilo dali já conseguiu fazer, imagina com apoio de mais pessoas, né? Bem lembrado mesmo, né? E João, ele não é a diferença, não. Ele está fazendo a diferença. Na verdade, parabéns, João. Seu expressivo trabalho, não só no Monte da Graça, mas em toda a cidade de Pernambuco e na zona rural também. Na época da política, em um sítio, e a pessoa falou. Só que quem ergueu essa igreja aqui foi João. A gente tem que ressaltar o que a pessoa faz de bom, não é isso? Isso mesmo. Geraldo, para finalizar esse papo aqui magnífico, nossa jornalista Giovana vem ali, voto e o eleitor. Pensando nos ouvintes e telespectadores, qual é a mensagem ética do advogado, referência em direito, deixa sobre responsabilidade do eleitor?
diante de um cenário de cassação inelegível. Eu acho que pessoas precisam analisar a política fora, digamos assim, da caixa. Para mim, uma coisa que me ajudou muito na adolescência, eu comecei a mexer com política também, foi ouvir os mais velhos, as pessoas mais experientes. E isso, pronto, eu comecei a entrar em política em 2008, ajudando na campanha de Cleide Oliveira na época. E lá foi através do Lourdinha Aragão. Eu observava muito Dona Lourdinha, depois Dona Lourdinha me apresentou a Milton Didier, e eu começava a observar, depois me apresentaram a Coronel Medeiros. Então, esses três eu comecei a aprender ali com eles. Então, eu via a Milton fazendo muita coisa e eu perguntava a ele, mas por que você está organizando a campanha desse jeito? Ele disse, não, ele dava todas as explicações, e aquilo ali eu absorvia. Coronel Medeiros, por exemplo, era um cara muito organizado. Ainda hoje é, né? Não, e não por ser militar, não, porque ele é uma figura muito educada e muito preparado, né? Trouxe muita coisa do serviço militar para a vida civil e acho que fez disso aquela pessoa muito preparada. Eu lembro que uma vez, em frente ao comitê, ele deu uma broncazinha no candidato, o candidato encostou um carro, um candidato a vereador, e o cara estava sem cinto. Ele só coloca o cinto. É candidato. Não, mas é só daqui para ali que eu vou. Não, mas candidato tem que dar exemplo à sociedade. Eu nunca esqueci isso. Então, eu sempre comecei a ouvir as pessoas. Ali, quando eu entrei na Câmara de Vereadores, em 2009, quem morava em frente à Câmara era Tata, Edson Vieira, né? Já tinha sido vereador, estava como secretário. E ali na frente se formava um senadinho, que a gente chamava, na praça, na calçada dele. Então, eu ia para lá, às vezes, muito jovem, e ficava só observando. Então, eu lembro de uma vez que ele orientou alguém sobre como preparar um debate. Ele contando uma história de uma vez ele tinha que orientar João Eudes, que ia participar de um debate numa época que foi candidato a prefeito. Eu peguei muito daquilo e sempre que às vezes eu sou chamado para preparar candidato, eu uso muito da técnica que ele usou, como que ele deu um aperto assim na época em João Eudes, sobre essa questão da gestão, ele saía às vezes afobado, mas foi bem preparado para o debate. Aí chega ele calminho, tranquilo, que ele era meio estressado, né, do doutor João. Mas aí sempre a vida foi só aprendendo, ouvindo as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, pessoas que já tinham disputado a eleição. Às vezes a gente quer julgar o político vindo de fora, mas a gente tem que às vezes procurar ver o trabalho do vereador, o trabalho do prefeito, isso, e a gente tem que entender que o processo que está sendo julgado no TRE, ele não é um processo que julga a pessoa, é um projeto que julga os atos. Tem pessoas que se comportam de uma forma errada, precisam ser repreendidas. Mas as pessoas que agem corretamente, e eu não tenho o mesmo problema muitas vezes de assumir que tem pessoas no grupo político adversário que eu vejo que trabalha bem. Por exemplo, a vereadora Rochevânia tem um trabalho muito importante na defesa das pessoas com espectro autista, das mães atípicas. Ela defende muito, junto com o deputado Lula da Fonte, a criação de uma casa azul aqui em Pesqueira. Alexandre do Sofá tem uma defesa muito forte e firme com relação ao comércio da cidade, ao empreendedorismo. Alexandre do Sofá. Inclusive, ele até montou uma loja no centro da cidade, mostrando que ele está engajado em ajudar as pessoas, geração de emprego. Zezinho da Briboca também, que eu acho que é um ex-presidente ex-presidente da Câmara, que eu tenho assim, uma admiração, porque ele foi, eu sempre digo a ele, na frente de todo mundo, não é hipocrisia de hoje. Ele foi o único presidente da Câmara de Pesqueira que conseguiu aprovar sua prestação de contas sem ressalva. Ressalva é tipo, você aprova uma conta com ressalva quando ela está aprovada, mas tem algumas coisinhas que deveriam ser ajustadas. E quando você aprova sem ressalva, quer dizer, olha, tua gestão está ótima, não precisa melhorar nada. Então, eu até hoje acho que foi o único que conseguiu isso. É uma pessoa também eu reconheço. Assim como também no nosso grupo, nós temos vereadores que vêm fazendo grande trabalho, como Matheus Leite e a Gel, que já está no primeiro mandato, mas tem uma presença muito forte ali na Câmara com relação ao comércio, por exemplo. Muitos comerciantes votaram nele. Você vê que ele tem uma posição firme, conservadora. É importante esse tipo de pauta se defendendo na Câmara. E a oposição vem sempre fazendo o seu papel, vem destacando o que está de errado para melhorar, vem conseguindo investimentos com órgãos externos, seus deputados, com o IPA, enfim, governo do Estado, governo federal, para melhorar a vida da população. E é importante que haja esse conjunto das pessoas saberem avaliar o político de acordo com as suas ações. Padre Antônio Vieira dizia que mais vale uma ação do que o melhor dos sermões. Eu acho muito melhor avaliar as pessoas pelos atos que pela sua promessa. É uma forma até de você evitar sofrer um estelionato eleitoral. Às vezes o candidato chega e faz uma promessa, vou fazer isso, não faz. Vai chegar
Deus quiser, a pesqueira tem novas eleições, novas promessas vão ser feitas. E a gente tem que ver quem são as pessoas que estão fazendo essas promessas. E se já foi prometido antes e não foi cumprido, por que vai se prometer agora? E quando o candidato está na gestão, é uma responsabilidade muito maior. Mas tu está na gestão há 4, 5, 6 anos, sei lá. Por que tu não fizesse ainda? Agora é fácil todo mundo prometer. Então, tem muita coisa que foi prometida e não saiu do papel, como eu mostrei aqui. A Via Parque, o Camelódromo, o Empório Pesqueira, enfim, o Antigo Açougue, enfim, tem essas ações que estão paradas. E elas precisam continuar. Então, eu vou continuar fazendo promessa e não vou continuar cumprindo. O asfalto de Baixa Grande é o mais famoso, virou jingo. Daqui a uns dias vai virar até meme isso aí. É uma promessa que iniciou, está metade asfaltada, metade no paralelepípedo. Aí vão prometer de novo fazer o asfalto de Baixa Grande. O Baixa Grande merece respeito. Então, você só promete o que pode cumprir. Não pode cumprir, o povo agora tem que saber. Se tu vai prometer, diga como é que vai fazer isso. No poder. Então, eu acho que está na hora de parar de enganar a população de Pesqueira, começar a agir de acordo com o que espera. O povo espera que as promessas virem realidade. Então, como é que as pessoas vão poder entender esse processo? O processo não é contra uma pessoa, nem contra um partido. Contra promessas vazias, contra um estelionato eleitoral. As pessoas têm que entender quem é que faz isso. Quem é acostumado a prometer e não cumprir. É uma forma da gente melhorar o cenário eleitoral de Pesqueira. Nós estivemos aqui abrilhantando a noite, este super especial, Geraldo Cristóvão. Geraldo Cristóvão. Geraldo, só foi uma honra estar aqui, vender narrava, um privilégio enorme. Saber que você faz parte da família do debate. E saiba que as portas aqui estão abertas a hora que precisar desse microfone, tá? Solo Sagrado do podcast vai estar aberto a escutar. Muito obrigado mais uma vez por abrilhantar a nossa noite. Vocês aí que nos acompanharam, só tem a agradecer. Vai lá, se inscreve no canal. Temos também aqui participações especiais, né? Paulo Campos, nosso amigo Paulo Campos está aqui assistindo ao vivo. Temos lá fora Juraci do Táxi, temos doutor Raimundo, Anderson, Matheus, tem a turma ali, é o povo que me segue, eu digo que é o meu segurança. Todos aqui, uma Luan, honra. tá todo mundo ali. Sim, Luan também. Uma honra receber aí. Paulo, meu irmão, muito obrigado aqui por sua presença. Né? Queremos em breve que você esteja aqui conversando, batendo um papo com a gente sobre política, sobre empreendedorismo, sobre pesqueira. Tá certo, meu amigo Paulo Campos? Vai ser uma honra lhe receber aqui. Na próxima segunda-feira, quem estará aqui é meu amigo Matheus Leite. Aquele papo também sobre pesqueira, política, direito. Matheus Leite, será uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão, na próxima segunda-feira. O espaço também, Geraldo, está aberto aqui para os nobres vereadores. Quem quiser, o espaço está aberto aqui, é só nos procurar. Rocha Evânia já marcou, vai estar aqui. Só falta a gente ver essa data. Gel Napoleão também. Falta a gente ver aí essas datas e os demais se sintam convidados. Todos com muito respeito para um diálogo civilizado aqui no podcast Fazendo Debate. Geraldo, meu irmão, muito obrigado. Uma honra te receber aqui até essa noite, né, para iniciarmos a semana mais sábio do que entramos. Eu né? que agradeço, Carlos, é uma honra para mim. O Voz em Debate é um podcast que traz um conteúdo positivo para a população de Pesqueira e região e até a população da Austrália agora também. Até a população da Austrália. Mas é muito importante para mim estar aqui e você ter prestado um serviço de relevante importância para a comunidade pesqueirense. Também tem outros canais no YouTube, como por exemplo Pesqueira Histórica de Marcelo Nascimento, Marcelo. que eu sempre recomendo às Marcelo pessoas. vai estar aqui. Pronto, ele tem eu sou fã do programa dele também. Então, Pesqueira tem alguns programas que estão no YouTube que são importantes. Pesqueira deveria assistir com mais frequência para entender de pesqueira, entender de um conteúdo bom. A gente está cansado de assistir em algumas redes sociais só conteúdo ruim, que fala sobre briga, morte, não sei o quê. Vamos também nos abastecer de conteúdo bom, positivo, para que a gente possa melhorar como cidadão, como profissional, fazer nossa vida melhor. Por isso eu queria agradecer a oportunidade.
Estou sempre à disposição. Se precisar de qualquer coisa, vocês têm meu número. E eu sempre, se puder, eu vou procurar mais vezes, porque a gente tem muito assunto. Então, uma noite só é pouco. Sim, exatamente. Mas muito obrigado mais uma vez a você, a Carmen, Daniel, toda a equipe aqui, Giovano, para a gente que vieram aqui se disponibilizado na noite de segunda-feira, para a gente fazer aqui esse pequeno bate-papo. Muito E obrigado. Robson também participa, Robson Escola, Sim, Robson já... participa da ideia do podcast Fazendo Debate. Boa noite, meu irmão Robson e Simone aí. Vocês que acompanharam, muito obrigado mais uma vez. Agradecer a Deus, dar sempre discernimento, trazer o que é justo e o que é verdadeiro. Então, muito obrigado a todos vocês. E na próxima segunda-feira, nosso vereador Matheus Leite, aqui, exclusivo para vocês. Quando vier aqui. Ah. Boa noite, Geraldo. Boa noite, pessoal que está aqui. Vou bater essa semana. Agradecer a participação ativa de vocês que fizeram parte aqui, que ajudaram a formular perguntas. Agradecer a sua presença, que trouxe ali ação para a população pensar uma atitude maravilhosa. Traz ali um benefício, sem explicação, que é algo muito grandioso. Sérios parabéns. Vale a tudo que você apresenta. Muito obrigado. Então, nesse momento, para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse alguma frase que te talvez alguma inspiração para você inspirar outras pessoas que estamos aqui. Giovana, eu gosto muito. Você posto no meu Instagram algumas frases motivacionais durante o dia, mas acho que uma coisa que me bate muito é uma que eu tenho aqui tatuada no braço. Acho que não dá para mostrar aqui direito. É só uma mensagenzinha pequena, que é do Evangelho de Lucas, onde fala, é uma passagem do cego de Jericó, aonde Jesus vinha chegando e um cego, mendigo, jogado ali no chão, prezado pela comunidade, queria falar com Jesus, para ver se conseguia uma graça naquele momento. Eu tatuei essa frase, porque às vezes a gente está tão distante de Deus e esquece que mesmo a gente está na pior da situação, acho que ninguém está nos vendo, ele ainda está vendo. E a frase que diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E na hora que o cego falou essa frase, Jesus parou e disse: alguém me chama. E na hora que ele se aproximava, o pessoal empurrava ele: sai daí, não vai ver ele ele não quer te ver. E na hora que ele falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele se aproximou, curou o cego, ele passou a enxergar. E é uma coisa que me motiva muito, porque depois que eu comecei a entender a existência de Deus em nossas vidas, foi que minha vida foi, digamos, transformada completamente. E por mais que a gente às vezes ache que está tudo dando errado na vida, ainda a gente pode se reportar, chamar por Jesus, filho de Davi, e ele vai ter compaixão de nós também, melhorar a nossa vida, porque sem ele a gente não consegue nada. Frase inspiradora e verídica. Porque quando a gente conhecer um pouco da sua história aqui, sobre o seu trabalho, a gente vê que você dá voz e vez às pessoas que merecem. Você dá vez ao trabalho que precisa ser. Você mostra, você expõe aquilo que precisa ser melhorado. Então você acaba sendo um verdadeiro cristão. Porque você ouve aqueles que... Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Giovana. Não esperava assim, o fechamento do podcast, mas você ajudou a finalizar com uma reflexão muito positiva. Para lembrar as pessoas que nem sempre a gente pode tudo. Se a gente tem Deus ao nosso lado, muita coisa dá certo, as portas começam a se abrir, e Deus a gente não encontra só na igreja, não. Independente de quem é católico, quem é evangélico, Deus está na sua casa, está na rua, qualquer canto. E eu sempre aprendi a ter um diálogo próximo com Ele. Sempre eu estou viajando, em algum momento, alguma coisa está acontecendo de errado na minha vida, e eu vejo que ele operando, inclusive quando as coisas dão errada. Então, bem rapidamente, eu sei que o horário tá longo. Uma vez, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu estava num dia bem corrido, que eu tinha que ir para João Pessoa fazer uma palestra,
e tudo dando errado. Eu ia para o dentista em Arco Verde, trânsito, o dentista atrasava, e vinha para o banco, a fila dando errado. Rapaz, eu dizendo nome feio, eu pensando, tenho que ir para João Pessoa, senão eu vou chegar lá de madrugada, para no outro dia às 8 da manhã dar uma palestra, e ainda tinha que preparar algumas coisas no slide, tudo dando errado. Mas quando eu peguei o carro que fui para João Pessoa, eu peguei um trânsito enorme em Abreu e Lima. Quando eu fui chegando em Ailandra, que é já na Paraíba, Sim. aí tinha uma senhora, deu uma chuva, né, também pesadíssima, que o para-brisa estava no máximo e eu quase não enxergava a pista. Mas quando eu cheguei na Polícia Rodoviária Federal, tinha uma senhora com a mãozinha assim, pedindo carona. Deu uma coisa em mim assim, eu tenho que parar para ajudar a senhora. Porque uma chuva dessa, eu parei para ela entrar, ela entrou, ela explicando que tinha ali ido lavar uma roupa de uma pessoa para conseguir o dinheiro para pagar o aluguel dela, que estava atrasado 3 meses. Ela morava num barraco, numa favela em João Pessoa, com 3 irmãos pequenos, e ela era mais velha. Ela estava com uma faixa, tinha um corte. Ela até tinha me mostrado, disse, não precisa mostrar não, vou levando a senhora para João Pessoa. E aí ela contando que foi tirar uma reciclagem, uma grade tinha caído por cima dela. Eu sei que aquela história, com o momento eu pensei, ela vai pedir alguma coisa. Nada. Hoje em João Pessoa, aí eu disse, a senhora quer um canto? Olha, me deixa aqui na entrada daquele posto de combustível. Eu moro aqui a uns 8 quilômetros, numa favela que é um pouco perigosa. Se eu for para lá, pode ser que ele assalte, mas aqui eu vou por dentro, eu sei o caminho e vou. E do nada, quando ela desceu do carro, ela nessa situação tão sofrida, em mim, assim, eu peguei o dinheiro que eu tinha aqui e disse, olha, dá para pagar aqui 3 meses de aluguel, tome. E faça também uma feirinha para seus irmãos. Ela começou a chorar, se ajoelhou no chão. Eu até fiquei constrangido, disse, vou embora. Não olhei no retrovisor, ela não estava lá atrás, ainda ajoelhada, agradecendo, eu acho. E aí foi na hora que eu percebi, Deus fez tudo dar errado no meu dia, atrasar, pegar chuva, trânsito, fila de banco, tudo, para passar exatamente na hora que ela estava ali. Mas as coisas cooperam. Tudo. Então, quando dá errado as coisas para mim, eu ainda agradeço. Quando dá certo, agradeço ainda mais. E não foi só uma vez que aconteceu. Se eu fosse aqui falar dos testemunhos que aconteceram na minha vida, eram poucos. Eu digo isso só para lembrar a todos os ouvintes. Tudo na vida tem uma solução, tudo tem jeito. O que não tem solução, o que não tem remédio, remédio há de estar. Aí a gente precisa sempre ter fé em Deus. E tudo que acontece na nossa vida tem um motivo. A gente não sabe agora, só sabe depois. Então, a gente precisa sempre ter fé, trabalhar muito, ter suor, mas ter fé em Deus que tudo dá certo. E outras coisas mais te tornam um exemplo aqui do município de Pesqueira, sendo preparado para o mundo. Obrigado. Então, mais uma vez, ressaltar o meu agradecimento e de a sua presença. A vocês que assistiram aqui, que acompanham, mais uma vez, muito obrigada. Nós estamos aqui religiosamente toda segunda-feira às 7h30 da noite. Então não perde, porque a gente vem trazendo temas que vão te ajudar a ser um cidadão fiel ao município de Pesqueira. Então, que vocês possam nos acompanhar desde já expresso semana, cada um de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado também. Boa noite e até segunda. Já pensou em ter um estofado bonito e elegante como esse em sua casa? Aqui